A gente sabe que hoje nós estamos vivendo em uma época, um período da história em que muitos falsos profetas, muitos diversos ensinos, bastante aí enganadores, estão sendo disseminados no meio do povo cristão, no meio evangélico, no meio neopentecostal, no meio pentecostalista, até no meio tradicional. Diversas igrejas têm diversos líderes e sabemos, quem tem discernimento pelo menos sabe que a maioria dessas pregações não passam de engano, mentira e ilusão. O profeta Jeremias, ele escreveu aqui no seu livro algumas coisas que o Senhor Deus disse para ele. E eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, ler aqui com vocês, para que a gente possa refletir um pouco nessa palavra. Então, em Jeremias, capítulo 13, diz assim, no versículo 13: Então disse eu, Jeremias disse, Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, esse lhes dizem aqui, dizem para o povo, não vereis espada, ou seja, não vereis a guerra, a matança, a perseguição, não vereis a espada, nem tereis fome, ou seja, não haverá miséria, tudo vai indo bem. Mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Isso que os profetas estavam dizendo naquela época. Não haveria guerra, não haveria matança, não haveria perseguição, não haveria fome. Haveria paz aonde o povo estivesse. Nada de ruim aconteceria. Isso os profetas daquela época estavam dizendo. Versículo 14, o que Deus disse? Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, e nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Deus disse isso aqui para Jeremias. Portanto, versículo 15, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo, não só os profetas, vão ter um juízo, um castigo. Deus está falando aqui que esses profetas irão morrer. Versículo 16, o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, a ele, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. O que Deus está dizendo? Que nem os falsos profetas e nem as pessoas que gostam de ouvir falsos profetas são inocentes e ambas classes sofrerão juízo e castigo, no caso a morte. Nessa época de Jeremias, estavam vivendo em um contexto histórico, isso já aconteceu. Porém, os dias que estamos vivendo hoje,
eu não vou dizer que são idênticos, mas são extremamente semelhantes a essa época que Jeremias escreveu esse livro, nesse texto aqui que eu acabei de ler. Por quê? Porque as mesmas coisas que aconteceram nessa época de Jeremias estão acontecendo nos nossos dias. Que coisas? Verso 13, verso 14, verso 15. Os profetas estão dizendo: não vereis espada, não tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Ou seja, ninguém vai ser perseguido, não vai haver guerra, não vai haver morte, vocês vão ficar bem, vocês não vão passar fome, tudo vai melhorar, prosperar. As bênçãos do Senhor irão invadir a sua casa, a sua vida. Você vai ser bem-sucedido, você terá paz. Os profetas atuais estão dizendo isso. O que Deus disse no versículo 14? Os profetas profetizam mentiras, e não só isso, mas em meu nome, ou seja, no nome de Deus, em nome de Deus, eles dizem: Deus está dizendo, meu irmão, minha irmã, que você vai casar, eu estou vendo uma aliança na sua mão, até o fim do ano você vai casar, você vai ter um carro zero, você tem que ofertar para você ganhar 10 vezes mais, e se você dá o dízimo, R$100, você vai ganhar R$100.000, e você vai ter uma casa própria. Eles estão fazendo isso em nome de Deus e ainda dizem que o Senhor está dizendo: eis que eu te digo, varão do manto, eu, o Senhor, vou te abençoar. O que Deus está dizendo aqui? Os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Aí eles dizem: porque eu estou vendo por uma revelação do Espírito Santo, a chave de uma Hilux aqui na sua mão, meu irmão. Levanta, fique de pé. É Deus que fala contigo, amado. Eu estou vendo a sua vida prosperar. E você vai ser muito abençoado, e o seu trabalho você vai ganhar 3 vezes mais. Eu estou vendo muito fogo na sua vida, a unção da prosperidade. Versículo 14, o que Deus diz para esses falsos profetas? Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. São mentiras que estão sendo inventadas da mente cauterizada e hipócrita desses mentirosos filhos do diabo. Deus não os enviou, Deus não mandou eles falarem nada, Deus não deu visão nenhuma para eles. Eles estão inventando revelações, que eu chamo de revelamentos, ou reveladuras, como você quiser chamar, visagens falsas. Porque não são visões, são visagens. Eles inventam com a própria mente, eles supõem e pressupõem no íntimo do ser deles, do coração deles, da mente deles, coisas que você possa gostar de ouvir. Então é isso que eles falam. E as pessoas, como não têm muito conhecimento bíblico, elas acreditam. As pessoas, como são movidas, a maioria pelo menos, por emocionalismo, elas acreditam nessas pataquadas gospel. Só que não para por aí. Deus diz aqui no versículo 15 que vai haver um juízo, e também no versículo 16 um castigo terrível, tanto para os falsos profetas que fazem isso, quanto para as pessoas que gostam de ouvir isso e amontoam para si estes mestres, esses pastores, pregadores,
conforme as suas próprias concupiscências, cobiças, vontades carnais, paixões lascivas, ganâncias. Ele fala que essas pessoas irão morrer. Só que não para por aí, não é só o profeta Jeremias que fala isso, o profeta Ezequiel também fala isso. Gostaria que os irmãos abrissem aí em Ezequiel capítulo 13, no verso 1, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Quando os profetas do Antigo Testamento, vou abrir um parênteses aqui, um pequeno parênteses, falavam isso, é porque realmente eles estavam recebendo de Deus diretamente uma revelação da palavra de Deus, era Deus que falava com eles. Então eles escreviam ou mandavam alguém escrever imediatamente o que Deus estava falando com eles. Então por isso que eles falam: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Isso aconteceu no Antigo Testamento com os profetas. E o próprio Cristo vem no Novo Testamento, na Nova Aliança, pega e fala ali que o último profeta foi João Batista. O último profeta foi João Batista. Então, hoje em dia, não existe mais essa história de revelações. Porque Deus está me dizendo, meu irmão, e começam a falar em línguas que ninguém entende, é incrível, né? Paulo, em 1 Coríntios 14, fala que não pode falar se não houver intérprete, então vocês têm que ficar bem quietinho. Vocês estão desobedecendo a Escritura quando vocês estão inventando essas línguas, ok? É o cúmulo. Isso foi apenas para o Antigo Testamento, porque a Escritura é uma revelação progressiva. E encerrou-se essas revelações com João Batista, foi o último profeta. Então hoje não existe mais isso. O Senhor me disse que a tua vida vai prosperar e você vai ganhar isso e vai ganhar aquilo e próspero daqui, vai ser rico dali, fique de pé, levante e receba a sua bênção, levante a sua mão se é você. Deus está me dizendo, não, Deus não está te dizendo absolutamente nada, camarada, tá bom? A mim você não engana, aos eleitos vocês não enganam, a quem Deus deu discernimento vocês não enganam. Vocês estão enganando bodes, vocês estão enganando pessoas que gostam de ouvir essas heresias e que procuram vocês para ouvir o que querem. Então, Ezequiel também recebeu algo semelhante de Deus, e ele escreve aqui no capítulo 13, verso 1: veio a mim, a Ezequiel, a palavra do Senhor, dizendo. Verso 2: filho do homem, aqui Deus mesmo falando com Ezequiel, filho do homem, profetiza contra os profetas. Olha só, Deus está falando, profetiza contra os profetas. Deus não está amaciando aqui, passando a mão em cima de ninguém. Deus está proferindo um juízo contra esses falsos profetas. Filho do homem, verso 2, profetiza, ou seja, pregue, fale, proclame a minha palavra contra os profetas de Israel, que, profetizando, exprimem, como dizes, o que eles veem do coração, ouvi a palavra do Senhor. Eles falam isso, né? Ouçam a palavra do Senhor. Aí o verso 3, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. O que Deus está dizendo? Em primeiro lugar, que esses metidos a profetas, aqui eu incluo apóstolos, né, porque não são apóstolos, são apóstolos, incluem pastoras, incluem toda espécie de pregador que é metidinho a inventar revelaçõezinhas, profetizadazinha, quer dizer, profetada, né? É profetada, e inventar visagem, porque eu estou vendo não sei o que. Mentira. Primeiro, Deus está chamando eles de loucos. Eles são loucos, eles não são bem da cabeça. Assim diz o Senhor Deus,
ai dos profetas loucos. Agora Deus vai caracterizar por que eles são loucos. Uma das características, porque no próprio versículo, acabei de ler antes, eles seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Você já ouviu muitas vezes diversos supostos pregadores aí dizer que o Espírito Santo está revelando alguma coisa para ele e ele começa a adivinhar, conforme nós lemos lá no texto de Jeremias, adivinhação falsa. E muitas das vezes eles acertam. Eles adivinham as coisas. São espíritos malignos de adivinhação. Não pense que é Deus. O Espírito Santo não tem a menor intenção de adivinhar alguma coisa que você está vestindo, o RG, qual é a blusa que você está usando por baixo, se você está usando uma cueca rosa, vermelha, azul, uma zorba, uma calcinha. Eu já vi isso, é incrível. Não, porque o RG do fulano é 9, porque mora na casa número tal, na rua tal, e tem a mãe chamada fulana de tal, e a irmã fulana de tal, e o cara chora, é verdade, começa a chorar e se emocionar, pelo amor de Deus, isso aí vai converter alguém? Isso faz com que você seja convencido do pecado, da justiça, do juízo? Não, em hipótese alguma, isso nunca aconteceu em nenhum lugar da Escritura, portanto é antibíblico, herético, blasfemo, ímpio, procedente de falsos profetas que inventam essas mentiras, revelaçõezinhas, que tem lá uma equipe que consegue consultar o seu Facebook, aí sabe onde é que você mora, sabe o nome da sua mãe, da sua família inteira. Então é muito fácil hoje você saber da vida das pessoas. Segundo, não só isso, mas espíritos demoníacos conseguem entrar em contato com esses filhos do diabo, porque são parentes, né? São filhos do diabo, então os demônios são parentes deles. Se comunicam com eles. Eles recebem influência demoníaca direta e conseguem adivinhar algumas coisas da sua vida. E vale aqui lembrar que demônios, eles já existem muito antes mesmo de você nascer, do seu pai nascer, do seu bisavô nascer, do seu tataravô nascer. Então ele sabe tudo sobre a sua vida. Continuando, para não sair aqui do contexto. Verso 3, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Eles não viram nada, eles estão pressupondo na mente deles e inventando alguma coisa para a maioria desses pseudo-cristãos evangélicos atuais. Muitos outros também conseguem receber alguma coisa, porque os demônios revelam a eles, e por isso que eles acabam às vezes acertando. Eu já vi várias vezes isso. Falsos profetas dizerem uma coisa e tal coisa acontecer, ou adivinharem realmente algumas coisas que eles disseram lá de algumas pessoas. Eu já frequentei durante alguns anos igrejas pentecostais e neopentecostais, antes de conhecer a reforma, as doutrinas da graça. Então eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu já vi muita coisa mesmo. Já vi muitas reveladuras, profetadas e visagens. Então eu sei bem do que eu estou falando. Então, verso 4, prosseguindo. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Verso 5, não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme
na peleja do dia do Senhor. Verso 6: tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem, dois pontos, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. O que Deus está dizendo aqui? Os falsos profetas, eles têm visões, eles inventam as visões, adivinham, isso é uma mentira, e eles dizem assim, o Senhor disse. Então preste muita atenção quando esses pregadores aí dessas igrejas pegam e falam assim, porque o Senhor está me dizendo, o Espírito Santo está me revelando que isso, o Senhor me disse, varão. Muito cuidado, Deus não disse nada para essa pessoa. Deus não está dizendo absolutamente nada para esses pregadores. A palavra de Deus, essa aqui, o que Deus tinha para dizer, Ele já disse. A revelação bíblica já foi feita, o cânon já foi fechado. Tudo o que é necessário para você aprender, estudar e saber de Deus está aqui, na palavra. Quer ter mais comunhão com Deus, além da palavra? Joelho no chão e vai orar. Vai orar. Ponto final. Escritura e oração. Jejum. Ponto final. Mais nada. E Deus vai falar com você através disso aqui, ok? Através da palavra, através da revelação. Essa é a revelação, e não o que esses supostos pseudo evangélicos, pregadores, apóstolos, pastores, doutores, mestres, bispos, diáconos, missionários, vão falar para você, que disseram que o Senhor me disse. Olha o que o texto está dizendo aqui, Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. O Senhor não os enviou e eles estão dizendo, o Senhor disse. Ou seja, isso é visão falsa, adivinhação mentirosa, entendeu? Ponto final. Ponto final. Quem discorda disso está discordando do próprio Deus. Prosseguindo, verso 7, ainda no verso 6, bem no finalzinho, olha só, eles dizem adivinhação falsa, dizem que o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Então eles esperam que o que eles disseram vai acontecer. Aí eles inventam qualquer coisa, e quando não acontece, eles falam assim, não, irmão e irmã, você não teve fé suficiente, por isso que não se cumpriu na sua vida. Você vê o charlatanismo, isso é crime, o charlatanismo, vigarice de tais filhos do capiroto, do inferno. Verso 7, não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Deus está perguntando isso. Vocês não estão tendo revelação falsa, mentira, quando vocês estão dizendo que o Senhor disse e eu não mandei vocês falar isso? Vocês não estão dizendo, Deus está perguntando aqui. Por acaso vocês não são mentirosos, seus filhos do diabo? Verso 8, portanto assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós, outros, diz o Senhor Deus. Verso 9, minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras, não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos
nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto, verso 10, que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam. Dize aos que a caiam que ela ruirá. Então, meu irmão, você entendeu o que a palavra está dizendo? O que Deus está dizendo? Deus é contra. Deus não está a favor dessas igrejas e desses líderes que são desse movimento chamado reteté, que são neopentecostalistas. Deus não é com tais pregadores. Deus é contra eles. Por quê? Porque eles estão inventando coisas, mentiras, adivinhações falsas. E ainda dizem, Deus que está dizendo, assim diz o Senhor. E vira aquela baderna e todo mundo começa a gritar e falar em língua que ninguém entende, desobedecendo 1 Coríntios, as regras para se falar em língua. Se não houver intérprete, cale a sua boca. Paulo fala, fique calado na igreja. Então vocês estão desobedecendo completamente a Escritura, vão ter vergonha na cara de vocês. Se dizem todos espirituais, porque o Espírito Santo, a unção do demônio, está pegando fogo. Eu não vou nem dizer onde é que está pegando esse fogo aí, tá? Porque vocês estão desobedecendo a Escritura, sendo rebeldes quanto aos mandamentos de Deus. Estejam calados na igreja. Assim diz o Senhor. Eu vou dizer, eu não tenho nem pena de vocês no dia do julgamento, porque Deus está falando aqui que é contra vocês e que Deus vai matá-los. Foi o que nós lemos lá em Jeremias anteriormente. Deus irá matar tais profetas, ou seja, Deus irá condenar ao inferno tais profetas, entre aspas, porque vocês não são de Deus, vocês são falsos profetas. Então, meus irmãos, achei interessante ler esses textos, porque é muito oportuno o que nós lemos aqui agora com o que está acontecendo atualmente, concorda? Nós vemos hoje diversas igrejas, diversos movimentos, um pior que o outro, um mais herético que o outro, um mais blasfemo que o outro, disseminando cada vez mais essas heresias bizarras, essas chocarrices, essas pavoices em nome de Deus. E aí que está o perigo. Essas supostas revelações aí deveriam se chamar assim, não, eis que eu te digo, varão, porque é a própria pessoa que está inventando essas revelações, não é Deus que está dizendo. Na cabeça deles, alguma suposta revelação para a sua vida. Isso é uma mentira, isso é um engano. Olha o que a palavra está dizendo. A palavra é o guia, a Escritura é o guia. Esse livro aqui, ó, é o guia. Nada pode ferir ou ir contra o que está escrito aqui. Está entendendo? Então, o que nós estamos vendo hoje, meu irmão, minha irmã? O cumprimento cabal de 1 Timóteo 4, 1, 2 e 2 Timóteo 4, verso 13 e verso 4. Nos últimos tempos, os homens amontoariam para si doutores, mestres, pregadores, pastores, bispos, apóstolos, missionários, segundo as suas próprias concupiscências, cobiças. O que eles gostam de ouvir, eles vão pegar esses pregadores.
Eu quero ouvir o que aquele lá tem para me revelar da minha vida. Ou seja, Deus virou um adivinho que tem que adivinhar a sua vida, que tem que dizer o que você gosta de ouvir. Converta-se, camarada. E 2 Timóteo 4, 3, 4. Então, o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Ou seja, não vão querer ouvir o verdadeiro Evangelho. Apostatarão da fé. Eles não vão querer ouvir essa doutrina. E se recusarão a ouvir a verdade, voltando-se às fábulas, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é exatamente isso que está acontecendo nas igrejas, a maioria delas, principalmente neopentecostalistas, em muitas pentecostais também. Então, meus irmãos, são doutrinas de demônios, essas supostas revelações e adivinhações que acontecem, e você pensa que é de Deus só porque aconteceu. Não é de Deus, é de demônio. A palavra de Deus está dizendo. Se você não crê na palavra de Deus, não se considere um cristão. Considere-se tudo menos um cristão genuíno. Então é isso que está acontecendo, meus irmãos. Então, são hereges, são mentirosos, são falsos profetas, enviados de Satanás. Não procedem de Deus, porque se procedessem de Deus, eles estariam obedecendo a sã doutrina, a palavra, não estariam burlando, torcendo, adulterando a Escritura e pregando mentiras. Quem é o pai da mentira? O diabo, Satanás. Então, se eles estão mentindo, meus irmãos, eles não procedem de Deus, mas de Satanás. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu espero que você possa estar cada vez mais sendo abençoado por Deus, meditando na palavra dele dia e noite, orando, não fazendo apenas petições para uma máquina de dar bênção na sua vida, mas apenas agradecendo ao Pai por tudo que Ele fez e continua fazendo na sua vida, te dando o que você precisa: alimento, vestes, oxigênio, vida. Seja grato por tudo que Ele está fazendo, porque você só está vivo porque as misericórdias do Senhor são a causa de você não ser consumido, porque elas se renovam dia após dia, são novas a cada manhã. Você já agradeceu o que Deus te deu ontem, semana passada, mês passado, ano passado? Você agradece a Deus? Você rende graças ao Pai? Ou você só reclama da sua vida porque está ruim, porque está difícil, porque você não queria que fosse assim, e você pergunta por quê, por quê? Agradeça a Deus, porque os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos dele são muito mais altos que os nossos. Ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos nada. Portanto, Ele sabe o que é o melhor para você. Então agradeça e procure fazer a vontade dEle. E assim você estará agradando ao Pai, obedecendo os seus mandamentos, guardando e praticando a sua palavra e a sã doutrina. Amém? Agradeçamos a Deus
por tudo que Ele já fez por nós. E que a gente possa cada vez mais estarmos sendo guiados pela palavra com discernimento, debaixo de oração, jejum e estudo da sã doutrina, porque o povo se perde, é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Esse conhecimento é conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, conhecimento da Escritura, Cristo em nossas mentes. Amém. Graça e paz. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um grande abraço. E compartilhe essa mensagem com quem você acha que precisa ouvir essas palavras, e que o Espírito Santo continue te iluminando, te movendo por toda a verdade, te guiando por toda a verdade. Não esqueçamos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que toda honra, toda glória seja dada a Ele, ao Senhor dos Exércitos. E lembre-se sempre do que Ele, Cristo, fez na cruz por você. Lembre-se sempre. Cada chicotada, cada chibatada, os pregos que o traspassaram, a lança, a crucificação, o sangue derramado, não foi em vão. Não foi em vão. Não foi para nós estarmos ouvindo mentiras. Então, sempre lembre do que Ele fez. Nenhuma gota do sangue dele foi derramada em vão. Nenhuma. Ele efetivamente pagou um preço lá naquela cruz. Então, dê a devida honra e glória a Ele, o único digno de todo louvor e glória. Amém. Que Deus possa estar abrindo sua mente e habitando em você para todo sempre. Grande abraço, amo você, graça e paz.